Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós iremos fazer alguns exercícios, né? Será uma aula de exercícios resolvidos. Então, esses exercícios eu separei algumas questões de escalas termométricas. Então, nós iremos trabalhar agora a conversão, né, dessas escalas termométricas, de uma temperatura, de uma escala para outra. E também a variação de temperatura. Então, nós vamos trabalhar tudo isso nessa aula. Bom, aqui na primeira questão, nós temos, né, a princípio, o enunciado diz o seguinte: um viajante, ao desembarcar de um avião no aeroporto de Londres, verificou que a temperatura indicada em um termômetro era de 14 Fahrenheit. A indicação dessa temperatura em termômetro graduado na temperatura Celsius é... Então, ele é um viajante, né? Ele viajou aí para Londres, onde é utilizado aí a escala Fahrenheit, né? O que ele quer? Ele quer saber, a questão que está perguntando, qual é o valor em graus Celsius que corresponde a 14 graus na escala Fahrenheit. Então, para a gente fazer, né, essa conversão aí, para a gente saber, então nós precisamos, primeiramente, né, saber aquela formulazinha da conversão de escalas, não da variação. Nós temos duas fórmulas, que é a de variação e a de conversão. Nós vamos usar aqui a de variação de escalas. Percebam que ele diz aí, ele indica o valor, né, da temperatura, ele não fala na variação. Então, vamos lá. Nós sabemos, né, que a fórmula que nós temos para trabalhar, para fazer essa questão, é essa aqui. ΔC sobre 5 igual a ΔF menos 32 sobre 9, né? Então, ele dá a temperatura em graus Fahrenheit. Então, o que nós vamos fazer? Nós iremos substituir a temperatura que ele deu na questão por ΔF. Então, vamos lá. Então, eu repito aqui, né? Igual. ΔF é quem? 14, né? 14 menos 32 da fórmula, né? Percebam que eu só estou substituindo os valores, certo? Então, aqui a gente já tem os valores substituídos. Tá muito fácil agora de resolver essa questão. O que a gente precisa fazer? Então, aqui nós repetimos esse lado aqui, né, da equação. ΔC sobre, né, indicar a temperatura. ΔC sobre 5 é igual a 14 menos 32, eu vou ter menos 18. Menos 18 dividido para 9. Aqui eu já posso fazer essa divisão. Então, aqui eu repito novamente. ΔC sobre 5 igual a menos 18 dividido para 9 dá menos 2, né? Menos 2. Aqui, como eu quero a temperatura em graus Celsius, aqui tá fácil, né? Aqui é só substituir, aliás, isolar esse ΔC. Para isolar esse ΔC, eu vou pegar esse 5, como ele está dividindo aqui desse lado da igualdade, eu vou passar ele para o outro lado, multiplicando. Lembre-se, quando eu quiser passar qualquer número, se ele está de um lado da igualdade, se ele estiver dividindo, eu passo multiplicando. Se ele estiver somando, se aqui fosse ΔC mais 5, ele passaria subtraindo. Então, é sempre o sinal oposto.
Então, como eu quero isolar θc, eu vou passar aqui 5 multiplicando. Então, vai ficar θc igual a menos 2 vezes 5, que é menos 2 vezes 5, eu vou ter menos 10. 10 o quê? Ele pede graduado na escala Celsius, então, menos 10 graus Celsius. Então, esse foi o valor que nós encontramos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que 14 graus Fahrenheit equivale a menos 10 na escala Celsius. Então, essa aqui é a nossa questão, né? Essa primeira questão. Então, a resposta certa é a letra B, menos 10 graus Celsius. Outra questão aqui que nós temos, né? Também de variação de temperatura. Aqui o enunciado diz o seguinte: um jornalista em visita aos Estados Unidos passou pelo deserto de Mojave, onde eram realizados pousos dos ônibus espaciais da NASA. Ao parar em um posto de gasolina, à beira da estrada, ele observou um grande painel eletrônico que indicava a temperatura local na escala Fahrenheit. Ao fazer a conversão para a escala Celsius, ele encontrou o valor de 45 graus Celsius, né? Ou seja, ele olhou para esse painel, viu lá um valor na escala Fahrenheit e ele fez essa conversão. E ele encontrou um valor de 45 graus Celsius. Então, ele fez aquilo que a gente fez na questão passada, nessa questão anterior. E agora, ele pergunta, que valor havia observado no painel, né? Agora, a gente vai fazer o caminho inverso, né? Ele converteu de Fahrenheit para Celsius e encontrou esse valor. Para a gente saber qual o valor que ele viu lá no painel, a gente vai converter de Celsius para Fahrenheit. Então, vamos lá. Nós já temos a fórmula. Novamente, eu vou escrever aqui. θc sobre 5 igual a θf menos 32 sobre 9. Então, como agora, dessa vez, nós temos 45 graus Celsius, né? Nós vamos substituir aqui, não é? Então, vamos lá. 45 sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. Fazendo aí, né, nós vamos querer isolar agora o θf. Então, nós vamos fazer essas jogadinhas matemáticas para poder isolar ele. Então, nós vamos começar passando esse 9 para o outro lado da igualdade. Como eu já expliquei, o 9 aqui, ele está dividindo. Então, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Perceba. 45 vezes 9 sobre 5 é igual a θf menos 32. Vamos resolver logo esse lado aqui da igualdade. Então, fazendo isso, a gente vai ter o quê? Nós vamos ter 45 vezes 9. Se você fizer na calculadora, você vai ver. 45 vezes 9 dividido para 5, eu vou ter 81. Então, 81 é igual θf menos 32. Então, aqui, agora tá fácil, né, de isolar aqui o θf. Nós vamos, como percebam aqui, 32 tá subtraindo aqui com θf, então, ele vai passar para o outro lado com o sinal contrário. Então, eu vou ter 81 mais
32, que é igual a θf. Aqui eu vou fazer a conta e aqui eu vou mudar θf com esse aqui de lugar, né? Só para ficar mais bonitinho, para vocês entenderem, mas não vai alterar nada, ó. θf, eu vou colocar na frente, vai ser igual a 81 menos 32, eu vou achar 113. 113. Então, θf é igual a 113. 113 o quê? Graus Fahrenheit. Então, nós temos aqui o valor que ele olhou lá no painel e viu. Então, vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: a temperatura de um gás é de 127 graus Celsius, que na escala absoluta corresponde a... Então, aqui nós temos mais uma questão de conversão. Dessa vez, nós vamos converter de Celsius para Kelvin, não é mais para Fahrenheit. Então, nós vimos lá que é bem mais fácil, né? Bem mais fácil a fórmula para fazer essa conversão. Então, nós temos que a fórmula para transformar de escala Celsius para Kelvin ou vice-versa é essa aqui, ó. Então, nós temos a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Isso aqui eu expliquei para vocês, né, lá na nossa aula de temperatura de escala absoluta, né, escala Kelvin. Então, gente, como aqui na questão ele dá, ó, a temperatura em graus Celsius, nós vamos substituir aqui, não é? Então, fazendo essa substituição, nós temos a temperatura em Kelvin é igual a 127 mais 273. Que eu vou achar aí, né? Se eu fizer na calculadora, eu vou achar a temperatura em Kelvin igual a 400 Kelvin, né? Então, percebam que é bem mais simples, né? Converter de Celsius para Kelvin, Kelvin para Celsius, do que para Fahrenheit. Então, nós temos aqui que a alternativa correta é a letra D. E a última questão, nossa última questão de hoje, é sobre variação de temperatura. Percebam, nós temos aqui então no enunciado que diz o seguinte: um estudante de enfermagem observou que a temperatura do certo paciente variou num período de 5 graus Celsius. A variação correspondente na escala Fahrenheit será de... Então, eu tenho aqui uma variação de temperatura. Percebam que ele diz, ó, a temperatura do paciente variou num período de tempo. Então, a fórmula que eu tenho para fazer essa conversão de variação de escalas, né, é essa aqui. Que, inclusive, eu já até expliquei na aula lá, né, para vocês. Sobre 100 igual a θ. Se vocês não entenderem o que eu estou fazendo aqui, a fórmula, como eu cheguei nessa fórmula, olhem lá nas aulas, né? Que vocês vão entender. Então, nós temos aqui, ó, que θc sobre 100 é igual a ΔθF sobre 180. Então, substituindo aqui os valores, como o valor que ele deu aqui na escala Celsius foi de 5 graus a variação, então nós vamos substituir aqui. Então, nós temos 5 sobre 100 é igual a ΔθF sobre 180. Oi, mãe. Então,
Então, continuando aqui, nós vamos ter, fazendo aqui, isolando aqui, né? Delta teta F, nós vamos ter o seguinte, nós vamos passar esse 180 multiplicando. Então, nós temos 5 vezes 180 sobre 100 é igual a delta teta F. Aqui eu vou ter 900 sobre 100. Aqui, ó, posso cortar. Delta teta F. Então, delta teta F vai ser igual a 9 graus Fahrenheit. É o caso das abóboras. O negócio é sério.